E se eu te disser que aqueles problemas que te incomodam, que tiram a sua paz, que bagunçam a sua cabeça, só irão embora quando você aprender a deixar ir? Seja culpa, raiva, perda, tristeza ou traição. Deixar ir é a resposta para o fim do seu sofrimento. E nesse vídeo eu vou te mostrar como. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Você 2.0. Para quem não me conhece, e para quem me conhece também, eu sou o Victor Brum. Se você gosta de conteúdos como esse do vídeo que você clicou, então você está no lugar certo. Bom, mas sem mais delongas, esse vídeo está separado em 3 passos. E em cada um desses passos eu vou explicar um pouco mais sobre a técnica de deixar ir, que eu comentei na introdução, e o porquê que ela de fato vai acabar com o seu sofrimento. Bom, a primeira parte está em a gente entender que todo dia é uma folha em branco para nós mesmos. A verdade é que a técnica de deixar ir vai auxiliar bastante você no seu processo de autodesenvolvimento. E agora você deve estar me perguntando aí do outro lado, mas como? É só você do outro lado pensar aí comigo. Todas as ideias, as questões que você tem sobre si mesmo são de fato 100% suas ou tiveram influências também do seu passado? A verdade é que a técnica de deixar ir te proporciona se desprender, se separar dessas coisas que no fim só atrapalham a sua vida, de tudo aquilo que sabota a sua jornada para o seu autoconhecimento. Você tem que desapegar de todas as ideias que até então eram concretas, eram totalmente presas na sua mente. Você precisa entender que isso é um processo que leva um certo tempo, mas que você precisa começar. E é por isso que eu vou dar o exemplo da folha em branco. Todos os dias ao acordar, pense que você é uma folha em branco, totalmente nova, sem nenhuma escrita em cima e que está sem nenhum rótulo, sem nenhuma opinião formada sobre algo. Pense que você é um ser humano totalmente novo. Redefina dia após dia quem você é, sem se apegar a essas ideias pré-fixadas que você tem na sua mente ou que as pessoas ao seu redor ficam te conduzindo a ter. Permita que você mesmo possa escrever a sua história nessa folha em branco dia após dia, porque é a partir disso que você vai ter mais disposição para poder encarar o desconhecido na sua vida. Você vai passar a entender que existe uma vida fora dessa sua bolha de problemas com o seu chefe ou com o seu trabalho que você já não gosta, algum problema com seus pais. Você terá uma nova perspectiva da sua vida. Você deve incorporar essa ideia de que você é uma folha em branco e assumir esse papel de estudante, de aprendedor, de busca por conhecimento constante. Não se prenda às ideias de outras pessoas e às suas próprias ideias que você achava que definiam você mesmo. Quando você entra nesse novo modo de buscar descobrir sempre coisas novas e que te agreguem um novo conhecimento, a sua vida muda por completo. A segunda etapa consiste em você deixar que esse senso de si mesmo que você tem seja definido por fatores externos. Para esse tópico, você precisa ter em mente que o seu si mesmo, o seu eu, ele na verdade não existe de fato, ele é apenas uma ideia da sua cabeça. Mas relaxa que esse vídeo não vai ficar tão filosófico assim. Esse conceito do seu eu, ele na verdade é um conjunto de crenças que já está totalmente enraizado na sua mente e provavelmente no seu espírito muitas vezes. Desde os primeiros adultos que você via conversando quando você era criança, ou aquele programa de TV que passava, ou os seus professores quando te elogiavam ou te criticavam, cada uma dessas situações acabaram reforçando essa ideia do seu eu, do si mesmo que você tem. Todos esses conhecimentos que a gente adquire, especialmente na fase da infância, que é quando a gente é uma esponja, a gente absorve totalmente os conhecimentos que as pessoas nos passam, sejam eles bons ou nem tão bons assim. Todas as informações acabam entrando e a gente passa a ter uma visão de mundo totalmente única. Todos esses conhecimentos criam as crenças e as visões de mundo que a gente carrega até os dias de hoje. Mas o grande problema aqui é que a grande maioria dessas informações que a gente absorve desde a nossa infância são condicionadas, seja por governos, por mídias, por fatores externos ao nosso. E se você não vê problema nisso, tudo bem, mas eu já adianto que é uma receita perfeita para você ter uma vida medíocre. Quando você se baseia apenas em opiniões de terceiros e aquilo que você lê e assiste, você acaba nem questionando. Quando você faz tudo aquilo que os outros dizem para você fazer, quando você deixa seu foco ser sequestrado pelas fontes de distração que te rodeiam, ou quando você acorda dia após dia esperando uma vida melhor e tudo que você tem na sua realidade
é algo não muito agradável. O que você precisa entender é que a maioria das pessoas tem um senso de si mesmas no mundo externo. E é aí que você deve ir na direção contrária. Fuja de modismos, de coisas que todo mundo está fazendo. Não faça aquilo que os outros estão fazendo simplesmente porque estão fazendo. Você não precisa ter a mesma opinião formada que os seus amigos mais próximos, que seus pais, seus tios, só porque se você tiver uma opinião contrária vai poder magoar eles ou algo do tipo. Não seja só mais um daqueles rádios sintonizando a mesma estação que todos os outros. Faça o diferente. Eu garanto para você que vai ser o melhor caminho. E o terceiro e último tópico é você começar a se perguntar o porquê das coisas. Deixa eu perguntar para você, olhando nos seus olhos, por mais que eu esteja olhando para uma lente de uma câmera agora, quem que implantou, quem que programou esse código na sua cabeça? Tá, eu entendi, soou como uma pergunta meio estranha, mas eu vou traduzir de uma forma menos computacional. Quem que te abasteceu de ideias, de crenças, de visões de mundo que te fizeram ser a pessoa que você é hoje, ou pelo menos a ideia que você tem do seu próprio eu? Quantas vezes por dia você se pergunta o porquê das coisas? O porquê que as coisas são desse jeito e não de outro jeito? Ou o porquê de você ter uma opinião formada totalmente enraizada sobre determinado assunto? Você considera como verdade e abraça essa verdade absoluta simplesmente porque um influenciador que você gosta tem essa opinião? Por exemplo, você toma partido de tudo que vê nas redes sociais o tempo inteiro? Você alguma vez já pensou que não precisaria ter sempre uma opinião formada sobre um assunto, e muitas vezes assuntos que você nem sabe de fato? E isso tudo é um resultado de um aparente desespero que as pessoas têm de estar sempre querendo estar inserida em algum contexto. Quantas dessas pessoas não vivem uma vida inteira tentando se encaixar, tentando estar dentro de um quadrado que as suas experiências limitadas de vida ou que os seus ciclos mais próximos vivem e constantemente ficam chamando ela para estar também. Se você não sabe nem o porquê de você estar indo na faculdade que você está indo, fazendo o curso que você está fazendo, ou se, por exemplo, você não sabe nem o porquê de estar namorando com a pessoa que você está namorando, ou estar casado com a pessoa que você está casado, você de fato conhece você mesmo? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dos 3 tópicos que eu apresentei. Se você não é inscrito no canal e gostou desse conteúdo, fique à vontade para se inscrever. Se quiser dar novas sugestões de conteúdo aí nos comentários, fique à vontade que vai ser um prazer atender vocês. Certo? Muito obrigado pela parceria de sempre e um grande abraço.